E agora eu tenho o quadro Vida Longa com o Dr. Cláudio Neves, geriatra, gerontólogo, palestrante, homem envolvido em todas essas ações, principalmente no que se refere ao cuidado com o idoso, como envelhecer com saúde, e ele tem prestado grande serviço aqui ao programa através desse quadro. Doutor Cláudio, muito bom dia. Bom dia, Carlos Ferreira. É um prazer estar mais uma vez com você e nossos ouvintes, né, nesse momento. Isso, atenção, para tirar dúvida, você pode usar o 99655-0103, tá? Não tem problema. Hoje, causas para a perda da memória, como tratá-las? No Brasil, fala-se muito que o brasileiro está perdendo a memória muito rapidamente, muito antes do que eu se imaginava. Aí se fala estresse, ansiedade, falta de sono e por aí vai. Doutor Cláudio, quais são as principais causas para a perda de memória e como tratá-las? Muito bem, Carlos Ferreira. As pessoas às vezes já estão esperando, vai falar em Alzheimer, vai falar geriatra, gerontólogo, vai falar para a questão. Inicialmente nós queremos falar para o jovem. Pois não. A principal causa de falha de memória, ou déficit de memória na pessoa jovem. Por que isso é importante? Porque o jovem hoje ele está preocupado e necessita de uma boa capacidade de memorização, memorizar bem, para se aprimorar profissionalmente, ganhar mercado de trabalho ou se firmar no mercado de trabalho, né? Ter uma boa resposta na questão rendimento estudantil. Então a gente tem que começar falando sobre a questão que a falha de memória não é somente do idoso, o jovem também pode tê-la e a gente tem que relatar o porquê. A principal causa de falha de memória na pessoa jovem está relacionada a estresse e ansiedade. Então nós temos geneticamente uma tendência à ansiedade muito grande e às vezes não percebemos. E muitas pessoas jovens têm também, principalmente naquela faixa etária, final da adolescência, início da idade adulta, em que as dificuldades, preocupações em passar em um vestibular, em um Enem, passar em um concurso são grandes, em decidir o que fazer da vida é grande. Então a ansiedade ela pode atrapalhar e comprometer a capacidade de memorização. E as pessoas começam a ter dificuldade, né? Então as pessoas têm que estar atentas a isso. Então a ansiedade e o estresse atrapalham o jovem. E aí você falou no início do programa uma outra questão que tem realmente comprometido muito a memória do jovem também, do adulto jovem, do jovem até do adolescente, que é a questão do sono, a questão de maus hábitos. Isso. Então é frequente nós encontrarmos no consultório pacientes mais jovens, a gente faz a geriatria e a gerontologia. A geriatria cuida das doenças relacionadas ao envelhecimento e a gerontologia do processo de envelhecimento como um todo do jovem. Então, muitas vezes, a gente atende na família o avô, o pai, o filho, o neto, e a gente acaba atendendo pessoas mais jovens. E nós temos observado, e condiz com que fala a questão da ansiedade e do estresse é um ponto maior, mas nós temos observado com muita frequência os hábitos de pouco sono. Você colocou muito bem quando você falou no sono. É importante que o cérebro descanse. Então, um cérebro ansioso, ele fica muito cansado, estressado, né? Ele vai ficar muito cansado, não vai deixar espaço para a memorização, né? Você vai estar sobrecarregado. E esse cérebro também precisa, já que ele está cansado, descansar. E muitas vezes essa ansiedade atrapalha as pessoas se iniciarem um sono no horário adequado e elas buscam, às vezes, alternativas de fuga através de um aparelho celular, de jogos, nas redes sociais e passam do horário adequado de sono, tendo a dormir mais tarde, alguns jovens, muitos, aliás, alguns não muitos, esse é o alerta para os jovens, e isso compromete a questão da capacidade de memorizar no dia seguinte. Isso vai causar uma fadiga mental, você não descansa a mente, então isso vai trazer uma fadiga e vai comprometer sua memória. Junto a isso, a gente vai falar posteriormente, que serve para jovem, adulto, para idoso, a questão de alimentação, nutrir essa árvore cerebral, que é importante, né? Então, essa questão toda. Então, inicialmente, ao jovem, se tem ansiedade, buscar tratá-la de maneira mais saudável possível, né? Lembrar que a atividade física aeróbica, ela diminui a ansiedade, ajuda a controlar a ansiedade, vai melhorar os sintomas de ansiedade, vai melhorar a oxigenação de cérebro e vai favorecer você ter um sono mais saudável. É importante você começar a ter um alerta sobre a questão de sono. Tem aqueles amigos que começam a conversar nas redes sociais e que não lhe deixam conversar ou nos jogos. Então esse jovem tem que estar atento à questão do sono, da ansiedade, da atividade física e da alimentação. Então o jovem também pode ter problema com memória e é importante nessa faixa etária, para sucesso da vida, começar a corrigir os seus hábitos. E aí a pergunta que não quer parar, que não deixa de ser feita, né? Se o jovem também tem perda de memória, e isso, pelo que eu entendi, se agrava com essa grande quantidade de horas que
que se passa na frente do computador, diminuindo o número de horas de sono. Eu pergunto, esse jovem que vai ser afetado com a perda de memória, parte de perda de memória, já jovem, tende a se agravar ao avançar da idade? Com certeza. Como acharás na velhice aquilo que não acumulares na juventude? É um ensinamento bíblico, então desde a juventude você tem que buscar realmente algo que traga benefício para a sua longevidade. Esse mau hábito, né, tudo que você incorpora, você pode levar ao longo da vida como um todo. Então é importante começar a corrigir. E não é fácil. Nos estudos sobre comportamento humano, a tendência é a pessoa, quando ela adquire um mau hábito, ela voltar a repetir esse mau hábito. Então a pessoa tem que ter muita força de vontade, muita disciplina, ajuda externa, talvez familiar de vigilância, tolerância sobre isso. Às vezes, quando a ansiedade é grande e a pessoa não consegue realmente iniciar um sono, buscar auxílio profissional médico. Às vezes precisa buscar medicamentos, tem que saber que medicamentos adequados, porque tem medicamentos que pioram a memória, pode ajudar no sono, mas pior, a gente pode falar nisso mais tarde, você sobre medicamentos e memória, é importante, é um ponto importante até não só para o jovem, para aquelas pessoas acima de 40, 50 anos, 60, que já estão com medo de um Alzheimer, tem muita novidade sobre isso, é importante a gente alertar. Tem informação útil que a gente tem que passar sobre medicamentos. Pode me cobrar, Caçoeira, para a gente falar sobre medicamentos mais tarde. Então, o que é que acontece? Com certeza, essa pessoa pode ter amanhã problema de memória. Tudo que compromete o rendimento cerebral cognitivo, o bom rendimento, ele pode favorecer e precipitar no futuro problemas sérios de memória, até o Alzheimer. Inclusive, né, o Alzheimer é tão temido. Então, as pessoas têm que estar atentas. Inclusive, tem surgido, às vezes, doença de Alzheimer em pessoas mais jovens. É menos comum, mas tem surgido a partir de 40, 50 anos. O mais comum, o mais frequente é somente a partir de 60. Mas pode surgir mais precocemente, mais raro, mas pode. Mas como os cânceres intestinais, têm surgido problemas que geralmente são de pessoas mais idosas, têm aparecido em pessoas mais jovens. E isso está relacionado muitas vezes aos maus hábitos. Estamos falando sobre a perda de memória e como tratá-las. Dr. Cláudio explica que cada dia mais, jovens estão perdendo a capacidade de memorização devido à falta de sono, a novas práticas com redes sociais, e isso é importante a gente citar. E como tratá-las? Vamos falar sobre isso já? Dr. Cláudio, quando o senhor fala que o jovem também está sendo afetado pela perda de memória, aí o senhor pode preocupar algumas pessoas que estão agora estudando para o Enem. Aí diz, puxa vida, eu vou estudar, e se na hora eu me esquecer? A pergunta é, estudar demais ajuda, complica? Como é que se comporta o aluno que precisa fazer o Enem, nesse caso de memorização? Muito bem, Carlos Ferreira. Boa pergunta. Então, é importante, sobretudo, se você vai fazer qualquer atividade, jovem, então, nessa questão, você estar descansado. Você tem que planejar, né? Isso, eu fui mais jovem, fiz isso, né? Estudei para fazer medicina, fazer vestibular, em uma época difícil. E esse planejamento já passei para alguns pacientes, já tive resultados. Pacientes até que futuros médicos que fizeram vestibular para medicina e passaram. Depois chegar no consultório, já tudo o que acontece. A gente fica alegre em ver esse resultado. E essas orientações que já passei para alguns estudantes, a gente passa aqui nesse momento. Cada situação, né, merece uma particularidade às vezes. Né? Às vezes a pessoa tem uma ansiedade a mais, precisa usar um medicamento para ansiedade, a gente tem que colocar essas coisas. Mas no geral é o seguinte, você tem que fazer com carinho, você tem que estudar com carinho. Planejar seu horário. Qual horário? Geralmente as pessoas têm um ritmo biológico. Tem pessoas que conseguem, já está condicionada a depender do seu ritmo de vida, a ter uma maior capacidade de concentração pela manhã, outros pela tarde, outros pela noite. Então você tem que descobrir qual o seu horário, qual o horário que você tem a melhor capacidade, você consegue se concentrar melhor. Psicologicamente você se sente melhor. Você está mais descansado, mais disposto, mentalmente mais capaz de se concentrar, com menor déficit de atenção, sem falha na atenção. Você tem que estar bem, você não pode estar desatento. Se você está com déficit de atenção, com dificuldade de atenção naquele horário, isso vai se tornar cansativo. Então você tem que ter, como a gente falou anteriormente, um bom sono, né, e um horário em que você se sinta bem, confortável, em casa, em outro local, que você se sinta bem. Você tenha prazer, sinta prazer, vou estudar, e sinta vontade, vou estudar naquele horário. Isso é importante a pessoa entender. Psicologicamente ela tem que estar bem. Não adianta sentar para estudar achando que está fazendo algo forçado, que
está cansado, que aquilo é chato, isso não vai trazer um rendimento, você não vai conseguir ter uma atenção adequada. Primeira coisa, você tem que psicologicamente se preparar. Se está tendo repúdio pelo estudo, se está tendo conflito, não é isso que eu quero, vai ter que procurar ajuda, psicólogo, médico, porque você tem que estar bem. Primeiro ponto, você tem que estar bem. Segundo, a questão de você tem que ter uma atividade física leve, tem que separar um momento, tem que ser 3 vezes na semana, uma caminhada leve. Essa atividade física ela vai favorecer a aeróbica com prazer, ela vai uma caminhada leve, um esporte, um esporte leve que você possa fazer, uma dança, um futebol, um homem, a mulher, uma dança, um vôlei, um basquete, qualquer coisa que você relaxe, produza endorfina, se sinta bem, isso vai ajudar. Não precisa ser intenso. Às vezes meia hora, 3 vezes na semana, pode ser só uma caminhada, respirando com uma boa companhia, um bom papo, chama uma pessoa para caminhar com você, para você relaxar, esquecer os problemas e ter aquele momento. Então você tem que estar bem, é como um esportista que vai lutar. Você tem que se preparar para a luta, para vencer. Você vai fazer um concurso, você tem uma prova. Então você se prepara nesse sentido, para que você possa estudar melhor. Você fez isso, você tem que também ter, só mais um ponto, Carlos, que é a questão de uma boa nutrição. Tem que estar bem nutrido, bem hidratado. Você tem que fazer uma nutrição vasta, tem que receber orientações detalhadas. Você tem que estar com uma dieta rica em ácido fólico, que são os vegetais verdes, que é bom para a memória. Você tem que ter um ovo que não seja frito, um ovo cozido, a gente coloca ideal. Nada para não trazer depois o estresse, uma gastrite, quer evitar. Tem uma alimentação que não traga irritação gástrica. O café que é tão questionado, ele tem a questão da cafeína, que pode ajudar, pode atrapalhar, depende da susceptibilidade individual. Mas alguns pacientes, algumas pessoas jovens, elas conseguem, às vezes, com uma dose pequena, 1/4 de xícara de café, um pouquinho, render um pouco mais, outros não. Mas aí a pessoa pode verificar, às vezes ajuda, não usar várias vezes ao dia, às vezes só no momento que vai estudar. No dia da prova, já orientei, às vezes a pessoa faz aquilo. Se precisar um fitoterápico para diminuir a ansiedade, ajudar no sono, às vezes dá um auxílio bom, às vezes uma composição com fitoterápicos ajuda para não estar usando medicamentos que possam comprometer a memória. Isso tudo faz parte de um planejamento que pode ajudar a pessoa a ter um melhor rendimento, né, em uma prova, em um vestibular, em um concurso, seja advogado, médico, vestibular, Enem. Isso certamente pode trazer benefícios para a pessoa. Muito quadro Vida Longa com o Dr. Cláudio Neves, hoje falando sobre causas para a perda de memória e como tratá-las. Como o jovem pode perceber, se você quiser tirar dúvida, veja aí, viu, Carlinhos, se já chegou alguém aí, no 996550103. 996550103, tire a sua dúvida com o Dr. Cláudio Neves aqui no programa. Como é que o jovem percebe que ele está precisando de apoio, de apoio médico, que ele está perdendo a memória, que ele está tendo dificuldade de memorizar? Quais são os sintomas que primeiro aparecem e que dão a ele a certeza de que ele está com esse problema? Bom, um dos sintomas, uma das situações que a gente tem que colocar e lembrar, foi muito bom você você busca bem. A gente tem que lembrar que a gente tem uma doença, gente, não é frescura, que atinge também os jovens no momento atual do Brasil, com uma frequência grande, que é a depressão. Muitas vezes a pessoa ela perde a vontade, perde o interesse, a diminuição da vontade, né? Do interesse, a pessoa perde interesse por aquilo que gostava, ela já não, e o estudo ela acha que é uma obrigação, ela já não consegue fazer mais o que gostava, quanto mais o que ela acha que talvez seja uma obrigação, isso leva a uma resistência grande a poder ter aquela disposição para sentar e realmente estudar bem concentrado. Então o déficit de concentração, a falta de vontade, ela deve muitas vezes, a gente tem que dar um alerta grande a esse jovem, pode ser o sinal de um iníciozinho de um processo depressivo que acomete jovens também e que deve ser tratada. Deve ser tratada, senão você não vai ter um resultado adequado e vai comprometer. E isso acontece numa frequência grande em relação, principalmente por causa dessa questão do estresse. Você está com essa preocupação de vencer, de conquistar o mercado, como será meu futuro. Tem pacientes que às vezes a gente observa isso, uma preocupação grande sobre o país. Pessoas com 20 e poucos anos, Carlos, preocupadas, tensas. Como será que vai estar amanhã a minha vida, meu país? Porque essas pessoas hoje, elas muitas vezes têm pais, têm avós, mas elas já estão inseguras quanto ao futuro. Porque nem sempre você vai ter pai e avô lhe sustentando. Sim. Então esse jovem, esse adulto jovem de hoje, de 20 e poucos anos, ele começa a ficar preocupado e entra em conflito muitas vezes. E às vezes esse conflito, essa ansiedade precipita, se geneticamente a pessoa tem uma predisposição, precipita o processo depressivo. E tem crescido a quantidade de jovens nesse sentido. E às vezes as pessoas não sabem que tem isso,
acha que é natural, acha que às vezes a família não entende e acha que a pessoa não está querendo se esforçar, acha que a pessoa é egoísta, não quer estudar, e aí às vezes até alimenta conflitos e a própria pessoa não entende que ela está com um processo, com a doença, com a depressão, nem a família. Por isso que é importante alertar. Se a pessoa de repente ela passou nos últimos meses a perder o interesse, a vontade, a disposição para rendimento, seja físico, seja mental, é importante buscar auxílio médico. Respondendo a você, nesse momento é importante procurar. Tá vendo aí, doutor Cláudio Neves, falando sobre as causas para a perda de memória. Saindo da juventude, agora vamos para a meia-idade para cima. Vamos lá. E muita gente, hoje a doença que todo mundo teme e fala e comenta muito é o Alzheimer. Isso é uma coisa que realmente assusta a muita gente. Saindo da juventude para a meia-idade, a perda de memória necessariamente significa que essa pessoa terá Alzheimer? Não. E aí o detalhe, o que é que acontece? É bom alertar que nós temos que dizer o seguinte, que nem toda perda de memória é Alzheimer. E é importante nós, Carlos, deixarmos para falar sobre Alzheimer, talvez mais à frente. Num outro programa. Falar aqui sobre memória especificamente. Vamos dar um exemplo. Uma das questões que pode afetar a questão da memória, que é a questão do hipotireoidismo, alterações endócrinas. A pessoa tem alteração da tireoide. Então, o que é que acontece? A pessoa tem alteração de tireoide e não sabe. Por isso que as pessoas com 20, 30 anos, 40 já têm alteração. Então, você tem disfunção da tireoide que cresce, é comum no nosso meio, né, na humanidade hoje, no mundo inteiro. E essas alterações de tireoide, elas vão trazer a falha de memória como um dos sintomas. Essa pessoa pode ter associado a isso uma sonolência excessiva, ganho de peso, obesidade, a pele ficar mais seca, né, prisão de ventre, constipação, vários outros sintomas. Então, o que a gente tem que colocar é o seguinte, nem toda perda de memória quer dizer Alzheimer. Você tem causas que podem favorecer isso. Isso não estou falando na meia-idade, a gente vai evoluindo. Vamos falando das causas que a gente vai evoluindo. Causas que podem pegar a pessoa com 30, 40, 50 anos, ainda na faixa que ainda a incidência de Alzheimer é menor, e outras causas podem comprometer a memória. Aí você tem as causas endócrinas, né, que podem favorecer isso. A gente já falou da depressão no jovem, que pode pegar o adulto na meia-idade também, nesse sentido. E aí os efeitos colaterais de medicamentos. Aí as pessoas com 40 anos de idade começam a ter problemas, às vezes uma tontura, aí começam a usar medicamento para uma labirintite, às vezes algum medicamento desse causa falha de memória. Nessa faixa etária, muitas vezes as pessoas têm o problema de ansiedade, insônia, e porque tem uma hipertensão e a distúrbio do sono, aí começam a usar medicamento para dormir. Alguns medicamentos para dormir podem comprometer a memória, né? Inclusive... Alguns medicamentos para dormir podem comprometer a memória. Isso, vários. Interessante isso. Né? Isso é importante. Vários. Inclusive, vale a pena salientar porque tem novidade no mercado e as pessoas não sabem, estão usando com frequência grande. E a gente vai alertar aí, a gente vai entrar um pouquinho já em Alzheimer aí para o pessoal entender. A gente vai avançando com a idade, vamos chegar até os 60 e a gente começa a falar das demências e o Alzheimer lá adiante. Então, o que é que acontece? Medicamentos que são usados para dormir. Os sedativos, medicamentos tarja preta, né? Aqueles medicamentos do receituário azul, todos eles podem comprometer a memória. É bom aqui abrir um parênteses para dizer, toda pessoa que dorme usando um sedativo, um tarja preta, ela não vai ter aquela fase do sono REM, né? Que é uma fase do sono em que você tem um movimento rápido dos olhos e que você tem um relaxamento muscular pleno, em que o corpo relaxa, consegue. Quando você faz o estudo com a medida da atividade elétrica do músculo, a pessoa naquela fase do sono REM, esse relaxamento é bem profundo, a atividade elétrica diminui. Porém, nas pessoas que dormem tomando sedativo, tarja preta, não acontece, paradoxalmente, se espera que é um relaxante muscular, não acontece a fase de grande relaxamento, né? E que você tem uma recuperação do seu sistema neural, em que é importantíssimo para a fisiologia, para a sua recuperação e rendimento no dia seguinte. Então você tem um sono, mas não é um sono pleno, saudável, biológico, fisiológico, natural. Você tem um sono falso e a pessoa no outro dia ela fica ainda sonolenta, falha de memória e às vezes altera o humor, fica irritado, impaciente, porque não teve um sono natural. Aí as pessoas estão saindo, aí a gente entrando em medicamento, estão saindo desse medicamento, começando a usar uma outra classe de medicamento, que são os hipnóticos. Hipnóticos a gente tem bem comum, o Zolpidem é o nome da substância, e ele também pode comprometer. Inclusive tem estudos americanos diversos, se vocês botarem Zolpidem Alzheimer e acharem em inglês lá nos sites, você vai ver vários artigos americanos mostrando, e tem falado pouco isso no Brasil, né,
Às vezes eu tenho que abrir os artigos e mostrar ao paciente em inglês, que chega pacientes usando o Zolpidem há muitos meses, e o Zolpidem, que as pessoas têm usado como alternativa para não usar o tarja preta, eles também podem aumentar o risco de Alzheimer. Tem estudos já vários mostrando isso, comprometer, inclusive de pacientes que tiveram um ano contínuo de uso, um agravo grande da questão do déficit de memória. Então a gente tem que estar atento aos efeitos colaterais dos medicamentos, os tarja preta, novidades, e aí você tem que ver que realmente o que é que você pode fazer para diminuir essa ansiedade. Você tem vários medicamentos modernos que melhoram Que não sejam tarja preta e hipnóticos. nem hipnóticos, que podem melhorar sua qualidade de sono, melhorando o humor, deixando você no dia seguinte mais tranquilo, menos irritado, menos ansioso e sem os efeitos colaterais que possam comprometer a questão da sua memória. Pelo que eu senti, cada vez mais o tarja preta está em desuso. Isso. A tendência é essa. Você tem os casos, você tem as crises, os momentos de crise de ansiedade que você usa. Tanto que é bom esclarecer aqui a população. Às vezes os pacientes chegam dizendo, isso é de utilidade pública, a gente tem que esclarecer. Os pacientes chegam e tem lá, não, eu estou usando um antidepressivo. Na bula está dizendo que o medicamento é para depressão. A indicação do sedativo no processo de depressão é para as crises de ansiedade. Ele não é antidepressivo. Pelo contrário. Pelo contrário, há décadas já tem estudos que os sedativos, os benzodiazepínicos, eles podem precipitar processo depressivo, causar depressão. Então ele tem lá a indicação na bula, naquele momento de ansiedade, os pacientes que têm uma ansiedade extrema, muito ansiosa, aí você pode usar por um momento, enquanto compensa a questão do humor, para depois tirar, desmamar. Isso você vai ter que conversar com o seu médico, com carinho, mas é bom estar atento, porque às vezes os pacientes ficam pulando de consultório, e às vezes o médico passa porque... vou dar um exemplo, Carlos. Aí o pessoal, o médico está errando. Não, aí tem que aqui até representante da sociedade médica, aqui em nome da sua médica, a gente tem que falar o seguinte. Às vezes o paciente fica pulando de consultório, não fica com o mesmo médico. De médico em médico, de médico em médico. E a cada médico que chega, ele está ali com a crise de ansiedade. Naquele momento, o médico é corretíssimo. O médico mantém o medicamento, o sedativo que ele já vinha usando, porque não pode tirar de forma brusca, senão você vai ter sintomas de abstinência. Se você tirar bruscamente... Paciente, você fala que vai desmamar, vamos tentar diminuir, e o paciente passa uma vez ali, pega a receita com aquele médico, aí não volta para aquele médico que não tentou desmamar, já vai para outro, e no outro diz, não doutor, mas eu estou precisando, eu vou fazer, e aí não faz, vai para o outro, e aí na realidade o paciente está enganando aos médicos e se enganando, Então a gente tem que alertar que é importante o paciente que está nesse uso de sedativos, ele parar no mesmo médico, conversar de forma sincera e verificar realmente a real necessidade de ficar de maneira crônica por muitos anos usando sedativo. Porque isso pode também comprometer muito a questão da memória. Conheço um amigo meu que precisa disso. Eu só tenho agora o quê? 1 minuto e meio, doutor Cláudio, falando aqui sobre perda de memória e como tratá-las. Para não deixar o jovem aí preocupado, né, doutor Cláudio? Certo. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, puxa vida, eu fui lá no banheiro achando que ia escovar os dentes, cheguei lá e me esqueci. O que eu vim fazer aqui? Mesmo jovem, e isso é o quê? São laços ou já são sintomas de que a doença está chegando? A capacidade de concentração, a pessoa pode não estar condicionada a fazer as coisas com atenção. É importante as pessoas aprenderem a fazer exercício de concentração. Alguns países, Carlos, as pessoas têm sala no Oriente, principalmente, as salas de aulas em alguns países são abertas, não possuem paredes entre uma série e outra, para condicionar o jovem, a criança, desde cedo prestar atenção somente em seu professor e não ouvir o professor ao lado da classe seguinte. Para exercitar a concentração, condicionamento. Você tem um condicionamento mental, você se condiciona a ser mais concentrado, mais atento. Então as pessoas podem começar a fazer exercícios, meditação, reflexão, exercício de concentração, que não sejam viciantes, que não sejam jogos intermináveis, né? Então as pessoas podem começar a fazer isso para tentar melhorar a concentração. É bom lembrar que também o jovem tem que ter uma boa alimentação, é bom fazer seus exames, é bom avaliar nível de vitamina B12, que pode comprometer a memória, ácido fólico, que é a B9, excesso de alguns metais, como alumínio, que a gente já abordou aqui em seu programa várias vezes, hipotiroidismo, dosar os hormônios, várias situações que podem comprometer a memória, devem ser dosados, minerais, vitaminas, porque também um déficit nutricional pode, com anemia, pode comprometer a memória. Então você tem várias situações que podem trazer transtorno para a memória que devem ser avaliadas, né, do ponto de vista médico. Então a pessoa tem que fazer essa avaliação desde jovem, se a memória está comprometida, porque você tem vários fatores que podem comprometer a memória, e a questão do Alzheimer é um dos pontos que a gente vai abordar provavelmente no próximo programa, pelo que eu estou vendo. Isso, e a gente fala detalhadamente sobre os fatores de risco para Alzheimer,
o que fazer para evitar e se realmente a gente vai ter cura para o Alzheimer ou não. A gente pode fazer uma abordagem sobre isso com muito carinho no seu próximo programa, se Deus permitir. Legal. Próximo programa, atenção, Alzheimer. Vida Longa é o quadro do Dr. Cláudio Neves, geriatra gerontólogo aqui no programa. Então, doutor Cláudio, próximo programa vamos falar sobre Alzheimer, as causas, a cura, se a cura, a medicação, o tratamento, tudo isso. Obrigado ao senhor, viu? Eu que agradeço, Carlos. Grande abraço.